Pessoal, caiu. Vamos voltar. Pessoal, caiu a conexão aqui. Já vou aproveitar para perguntar como é que tá aí o áudio, a imagem. Por favor, dá um feedback aí com relação a isso. Que caiu a conexão. Voltando agora. Eu já estou aqui adicionando o Fábio à live. Ô, Sandro, caiu, né? Caiu. Então vamos lá, tá indo bem, porque até que tá É, travando pouco. é porque, na verdade, assim, eu tô olhando aqui o relógio, geralmente quando dá uma hora, a live ela costuma cair, tá? Então não sei se você vai conseguir salvar depois, aí eu não sei Não, como que já, é, cara. já salvei, ela Tá, vai pro ar. Ó, tá tem legal. o Fábio do MMA Debate, canal, tem um Sim, canal de YouTube MMA Debate. Fábio não, desculpe, Fábio é você. O Scarpelli, né, amigo nosso aí, ele sim. fez uma pergunta anterior. Faz essa Ah, pergunta de novo, eu ia fazer, acabou sumindo, esqueci, cara. Mas era uma pergunta muito interessante. Mas, Fábio, vamos em frente, cara, porque temos bastante coisa para falar e eu queria sim. tentar aproveitar ao máximo você. Pô, se a gente for falar de Kosen Judô agora também vai um tanto também, né, cara? É complexo. Não, mas a gente pode, ô, Sandro, não, eu acho que qualquer coisa que a gente falar sobre isso daí, lógico, a pessoa tem que entender que a gente não consegue se aprofundar nisso, tá? Em nenhum tema hoje nós vamos conseguir tratar de forma profunda, o pessoal tem que entender isso. É importante todo mundo entender que são processos complexos que envolvem muitos personagens e eventos, né? Então a gente não vai Então, conseguir se aprofundar muito, tá? deixa eu O fazer conceito uma, do é um deles. deixa eu fazer uma série de perguntas aqui mais vapt-vupt, né? Vamos lá. Por exemplo, o Carlos Grace, que a gente falou muito de Mitsui Maeda, Koji Koma. Carlos Grace, teve aula com Koji Koma, de fato? Sim ou não? Quanto tempo? Como foi isso? O que vocês conseguiram levantar sobre isso? Ó o spoiler, Sandro. Ó o spoiler Não, aí, ó. só um pouquinho, só um pouquinho, só Não, um legal, pouquinho. lógico. Vamos falar, lógico, estamos aqui para falar. Eu tô brincando. Como eu te falei, vamos falar de forma superficial, tá? Mas é o seguinte, a primeira pergunta, então, Carlos Gracie teve aulas com Conde Coma. Existe hoje algumas pessoas que pegam alguns fatos isolados na internet, né? E às vezes questionam, tá? Surge um questionamento que inclusive, é plausível, tá? Não é nada absurdo, não. Por quê? Acho que talvez uma resposta que possa resumir isso daí é o seguinte. Hoje, não existe uma prova, por exemplo, isso é uma questão muito de entendimento pessoal. Se você perguntar para mim assim, Fábio, existe uma prova objetiva e absoluta que comprova que o Carlos Gracie teve aula com o Conde Coma? Essa prova objetiva e absoluta, o que é prova objetiva e absoluta, tá? Um diploma assinado pelo Conde Coma, uma foto do Carlos Gracie com o Conde Coma, uma matéria do jornal, né, mostrando os dois juntos, isso não existe, não existe isso. Até hoje ninguém achou, né? Existem muitos indícios que agora, na minha opinião, não e na opinião da maioria dos pesquisadores, não deixa dúvidas que Carlos Gracie, sim, teve aulas com Conde Coma. Tá? Eu não tenho dúvidas disso. Mas se você me pedir uma prova absoluta, né, e objetiva, eu não tenho essa prova. Tá? Por qual é a idade do Carlos quando ele estava lá em Belém do Pará e o Mitsui Maeda também estava em Belém do Pará? Qual era a idade do Carlos aproximada ali nessa época? Quando o Conde Coma chegou em Belém, tá? Quando o Conde Coma chegou em Belém, tá? O Carlos, ele era um adolescente, né? Então, presume-se que o período que seria possível Carlos ter tido aula com o Conde Coma foi dos 15 aos 19, né? Mas não que ele teve aula esse tempo todo. Aí também já é uma questão mais complexa, até por depoimentos que o Carlos deu, a gente acredita que o Carlos Gracie teve no máximo, um ano e meio de aulas com o Conde Coma. E provavelmente desse período, nem todas as aulas
muito possivelmente não foram com Condicoma, foram com uma pessoa muito importante também que pouca gente conhece, que foi um aluno responsável, né, que o Condicoma designou, que era o Jacinto Ferro. Né? Quando o Condicoma esteve em Belém, ele tinha, vamos dizer, um aluno sênior, né, que a gente faixa sabe roxa, que faixa roxa. hoje seria como se fosse isso, exato, exato. O Condicoma, ele era realmente uma pessoa que era envolvida com várias outras questões, né? Então, a gente, através da documentação, a gente consegue determinar que o Jacinto Ferro, e muitas vezes era ele que, vamos dizer, a gente trocando aqui num termo que o pessoal, né, conhece, era ele quem puxava as aulas. Né? Era Entendi. o Jacinto. Então, eventualmente, lógico, o Condicoma ia lá, via como é que estava, né, o que a gente deduz, tá? Através da documentação. Então, Carlos Gracie, ele passou a adolescência entre 15 e 19 anos lá em Belém, né? E a gente acredita que um curto espaço de tempo, que não ultrapassa 1 ano e meio, tá? Ele teve aulas com o Condicoma e com o Jacinto Ferro. E com certeza teve aulas depois com outros, que aí o documentário deve trazer aí a público, né? Não tem Esses dúvida. possíveis, né? Outro nome que é muito importante também, Sandro, é o Donato Pires dos Reis. Né? O Donato foi, sim, uma pessoa que tinha um pouco mais de conhecimento que o Carlos Gracie. Né? O Donato, ele é também de Belém, né? Ele teve em Belém também, e ele montou uma escola em 1928 em Minas Gerais, né? Em Belo Horizonte, e ele chamou justamente o Carlos Gracie, né? Para ser o auxiliar do Donato lá. Né? O Donato foi dar aula para a polícia de Belo Horizonte e levou o Carlos Gracie para ser o auxiliar dele. Acabou que o Donato ficou pouco tempo lá em Belo Horizonte, e quem assumiu as aulas foi o Carlos Gracie. Então, no fundo, por isso que a gente fala que tem muitos personagens importantes que são pouco conhecidos, né? O Donato é um deles. Quem deu a oportunidade do Carlos Gracie, a primeira oportunidade do Carlos Gracie a viver de jiu-jitsu, entre aspas, foi Donato Pires. Né? É ele que falou, toma esse emprego, né? Você vai me ajudar aqui, você vai receber para dar aulas de jiu-jitsu junto comigo. E depois ele acabou assumindo as aulas. Ô Fábio, o Scarpelli do MMA Debate fez a Sim. pergunta novamente, e é o seguinte, ele pergunta do estilo que o Hélio Gracie sempre fala que criou um estilo de jiu-jitsu. Então, de fato, criou um estilo, não criou? Qual a sua opinião? Qual a sua final da sua pesquisa? Qual a sua conclusão, né? Ou os fatos sobre isso? E outra pergunta é: esse negócio do Hélio Gracie ter aprendido olhando o irmão Carlos da aula, como é que de fato foi isso, né? Se é que dá para dizer alguma coisa, ter registro, né? Então vamos lá, são duas perguntas, tem uma certa relação, mas vamos começar com a primeira cronologicamente. Né, o Carlos Gracie, em várias entrevistas, ele declara que o primeiro contato do jiu-jitsu dele, né, efetivamente falando, foi quando o irmão dele se atrasou para uma aula e ele foi ensinar um funcionário chamado Mário Brandt, um funcionário do Banco do Brasil, enfim. E ele fala também, o Hélio Gracie fala em algumas entrevistas, que ele aprendeu olhando, né? Ele se prontificou a ensinar esse aluno do Carlos Gracie porque ele falou que já sabia o programa de aulas, porque ele olhava o Carlos Gracie dar aulas. Né? E isso acabou se perpetuando, né? Como a gente... É um dos mitos que a gente, né, fala no filme, ou seja, Hélio Gracie, né, assim, isso que a gente chama de reducionismo, tá? Então, ou seja, o Hélio Gracie aprendeu jiu-jitsu olhando. Não é bem isso, né? Eu acho que a maioria dos praticantes hoje, principalmente os professores, tem uma noção, e mesmo quem não é praticante, sabe que não dá, impossível. Né? Não dá. Impossível. Isso eu uso a palavra tranquilamente, né? Impossível você aprender uma arte marcial só observando. Né? É totalmente impossível. Eu acredito que essas declarações do Hélio Gracie, elas foram feitas para gerar um impacto de marketing, né? Claro, tá? Claro. Isso é óbvio, né? E que as pessoas acabam levando ao pé da letra, tá?
Mas se alguém me perguntasse hoje, Fábio, o Hélio Gracie aprendeu olhando? Claro que não. É claro que não. Né? Eu acho que isso foi uma declaração que ele fez ao longo de, principalmente já mais recente, né? Que era para causar um impacto, né? E gerar e atrair interesse das pessoas para o jiu-jitsu, né? Até porque Então, a declaração dele, pelo que eu vi em entrevista dele, em vídeo, né? Ele fala isso, né? Que aprendeu olhando, mas que depois ele ia tentar fazer e não conseguia, e aí ele foi adaptando. Então, quer dizer, mesmo a fala dele ele se desmente na sequência da fala, dizendo que daí é, depois ele é, foi, né? exatamente. É por isso que é importante a gente sempre frisar. Quando você vai entrar num tema tão polêmico, é difícil você resumir ele aqui, né? Mas a gente entende esse processo pelo seguinte: o que é mais importante as pessoas saberem é que o Hélio Gracie, ele foi ao longo dos anos, da década de 30 até principalmente a década de 90, ele foi alterando as versões, né, do início do jiu-jitsu, do primeiro contato dele. Né? Então, nós temos algumas matérias, né, da década de 30, ou seja, quando ele estava começando, quando ele era jovem, né, 18 anos, enfim, que ele fala que, obviamente, ele aprendeu jiu-jitsu com o irmão dele. Né? Então, existem declarações do próprio Hélio Gracie, né, na época, falando, não, o jiu-jitsu que eu aprendi com o meu irmão Carlos. Né? Então, quer dizer, volto de novo, ao longo dos anos, ele foi meio que incrementando, modificando, enfim, use o nome que quiser, mudando a versão, né, desse primeiro contato. E aí entra já nessa pergunta que o nosso amigo fez aí, se ele inventou um estilo próprio de jiu-jitsu, que poderia se chamar um outro estilo de jiu-jitsu, acho que talvez seja isso que ele está perguntando. Tá? Não. Né? O Hélio Gracie não inventou um outro estilo de jiu-jitsu, não. Né? Eu acredito que as declarações dele, né, são, claro, entrevistas curtas que ele tinha que resumir, né, de forma muito concisa, e as pessoas às vezes acabam talvez levando ao pé da letra. Mas, obviamente, seria. Eu vou traçar um paralelo, talvez, para o pessoal mais jovem, para entender o que eu estou falando. Se você pegar um atleta competitivo hoje, eu vou citar um nome que me vem à cabeça que é bem famoso, os irmãos Miau, por exemplo, que são de uma categoria mais leve do jiu-jitsu esportivo, né? Que eles têm uma característica muito marcante, que é fazer aquele trabalho de guarda, né? Fazendo berimbolo, fazendo aqueles giros, né? Que é uma característica muito marcante deles. E você tem, por exemplo, o Rodolfo Vieira, né, que já é de uma categoria de peso mais pesada, né, que tem aquele jiu-jitsu mais de pressão, né, de vigor, realmente de pressão física mesmo, de amassar, né, de todo aquele vigor físico. Os dois praticam jiu-jitsu. Né? Eu não diria que, por exemplo, por conta dessa diferença de técnica, né, até de compleição física, eu não diria que os dois fazem duas artes marciais diferentes. Seria a mesma coisa que a gente dissesse isso. Eu acredito que o Hélio Gracie, claro, ele fez, pela própria compleição física dele, e por uma série de outros motivos, o Hélio Gracie desenvolveu um trabalho de guarda que ficou muito eficaz na época, que pouca gente conhecia. Que, na verdade, as pessoas têm que entender que isso aí não é uma opção única. O Hélio Gracie, eu acho que não acordou um dia falando, não, eu vou fazer um trabalho de guarda aqui defensivo. Isso foi uma característica que já vinha desde o Carlos, na verdade. Por quê? Porque na década de 30, tanto o Carlos, quanto o Hélio, quanto o próprio Jorge Gracie, eles enfrentavam muito o pessoal da luta livre aqui no Brasil, né? Certo. E tinha como característica colocar eles de costa para o chão, né? Os lutadores de jiu-jitsu, eles acabavam recebendo a queda e ficavam de costas para o chão. Então, o Carlos, o Hélio, o Jorge, enfim, todos eles que eram relativamente magros, né? Eles tiveram que, entre aspas, na marra, desenvolver um trabalho defensivo de guarda. Né? Isso era uma exigência disso. Eles tiveram que aprender, né, a fazer esse trabalho de guarda
para sobreviver, né, contra o ataque dos wrestlers, por exemplo. Aconteceu pelas dificuldades, né? E Fábio, me Exatamente. fala uma coisa: jiu-jitsu, judô e o vale tudo, próprio você citou aí também a luta livre, essas coisas elas se misturavam, porque às vezes os confrontos eram entre artes, às vezes era entre a própria arte. E como é que surgiu esse negócio do vale tudo? Quem é que foi os primeiros a fazer desafios? Como é que você vai falar disso no documentário? Vocês também pesquisaram Vamos isso? falar, vamos falar. O Vale Tudo é importante o conceito do Vale Tudo, ele não se iniciou no Brasil. E é importante também o público entender que o Vale Tudo aconteceu simultaneamente ou não em diversos países do mundo, tá? E não necessariamente eles têm relação, né? Então vou dar um exemplo. Existe o conceito de Vale Tudo, ele existe desde 1901, 1902 na Inglaterra, né? Com o Bartitsu, né? Um cara chamado Barton Wright teve contato com alguns japoneses, né? Morou no Japão durante um tempo, trouxe alguns japoneses que inclusive foram da trupe do Conde Koma depois, né? E Urako, né, que era um deles. E lá na Inglaterra, ele já tinha esse conceito de vale tudo, ou seja, ele juntou, né, fundou uma escola onde tinha uma luta que era uma mistura de jiu-jitsu japonês, uma mistura de uma luta com uma bengala, usando uma bengala, né? E uma mistura, ele tinha também um instrutor de wrestling, e ele fez uma espécie de um estilo que fundia essas técnicas. Obviamente que o jiu-jitsu se sobressaía, né? Em termos de percentual, né? Era mais jiu-jitsu, mas tinha um pouco de wrestling, né? E outras coisas. E não, assim, e não quer dizer que esse núcleo que teve na Inglaterra tinha relação direta no Brasil, né? Mas quer dizer, então se você me perguntar quem inventou o Vale Tudo, é muito difícil determinar isso, mas de forma bem documentada, a gente tem o Barton Wright em Londres, tá? Ele foi que realmente fez de forma pensada uma disciplina, ele fundamentou uma disciplina que mesclava jiu-jitsu, wrestling e algumas coisas de outras artes. O vale tudo como a forma que a gente conhece, acho que essa é uma boa explicação. Mas os desafios, isso era da época dos samurais, né? O Musashi e tudo mais, eles se confrontavam, só que antes era vida ou morte, né? E depois passou a ser apenas. Também, exato. O próprio Jigoro Kano passou por esse tipo de desafio, né? Não era vale tudo. A gente não pode chamar de vale tudo, tá? Mas, ou seja, o Kodokan teve que enfrentar outros estilos de jiu-jitsu, né? Para Para se prevalecer, para dizer comprovar, que. exatamente, para se manter, né? Como uma arte marcial eficiente. Aqui no Brasil, então você vê, o vale tudo, ele teve diversos aspectos. O próprio Conde Koma fazia alguns desafios com outras artes. Ele desafiava lutadores, principalmente de wrestling, né? Mas é muito difícil, a gente entra numa questão de semântica, tá? O que é vale tudo, né? Porque o próprio Conde Koma, quando ele ia fazer um desafio, apesar de ser um desafio com outras modalidades, existiam algumas regras, né? Por exemplo, o Conde Koma sempre exigia que o lutador usasse a parte de cima do kimono, né? Em algumas vezes não valia. Exatamente. Algumas vezes não valia soco, né? Então, o termo vale tudo, ele é muito. Depende da semântica que a pessoa. Né? Depende da semântica, né? Depende do entendimento da pessoa. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, não foi a família Gracie os primeiros a praticar o vale tudo. Não foram. Nós tivemos outros praticantes, né? Um nome que é muito importante, a gente não falou ainda, que quem introduziu, né, o primeiro desafio entre modalidades, não quem introduziu, mas quem fez o primeiro desafio entre modalidades de forma bem documentada, foi um japonês chamado Sada Miyako. Né? O Sada Miyako chegou no final de 1908
e fez uma luta no começo de 1909 com um capoeirista chamado Ciríaco, né? E inclusive o Sadamiaco foi nocauteado com rabo de arraia. Então, era uma espécie de vale tudo, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode... É um vale tudo com alguns conceitos que são um pouco diferentes dos de hoje, né? Por quê? Porque obviamente que o japonês se atinha a usar as técnicas do jiu-jitsu e o capoeirista usava as técnicas, né, da capoeira. Então, para algumas pessoas isso pode não ser um vale tudo, porque o Sadamiaco provavelmente não ia desferir socos, né? Ele ia usar as técnicas de jiu-jitsu. E o capoeirista não ia fazer nenhum tipo de técnica de agarramento, ele ia usar só, né, as técnicas da capoeira. Então era mais um confronto entre estilos. Ô, Tá? O Fábio, Sadamiaco... Oi, pode falar. desculpa. Tem uma pergunta aqui bem interessante, mas voltando um pouco àquele outro tema do Hélio Gracie, Sim, e fazendo uma analogia ali com o Kosen, judô, tá. o Hélio Gracie também falava muito da guarda, que inventou a guarda, e as questões, os ganchos. Eu já vi uma entrevista bem interessante do Hillion Gracie, que foi considerada a melhor guarda dos Gracie, né? A guarda que ninguém passa e tal. Fantástica mesmo. E falava muito, que nós colocamos os ganchinhos, e a gente sabe que em outras vertentes já tinha tudo isso também, né? Então a pergunta que o rapaz aqui, o MMA Debate fez também, bem interessante, é nesse sentido. O Hélio Gracie acrescentou coisas nessa guarda? Eu acho que sim, mas não criou nada, né? É assim, é outra resposta muito complexa também. O que acontece? O Hélio, como a gente já falou, pela falta de prática e conhecimento de técnica, de técnicas de projeção, Carlos e Hélio se sentiam mais confortáveis em luta de solo. Então, nada mais óbvio do que eles priorizarem onde eles estavam mais confortáveis, né? Claro, Se lógico. você vê as primeiras demonstrações, os primeiros vídeos do jiu-jitsu do Hélio e do Carlos, eles faziam todas não, né? Mas várias quedas do judô, né? Osotogari, Tomoe Nage, Ippon Seoi, todas essas técnicas que vêm do judô, os Gracies faziam também, né? Eles sabiam essas projeções, né? Mas o que acontece? Provavelmente eles não tinham tanto refinamento técnico quanto os japoneses na época, né? Então eles sabiam da queda, lógico, eles sabiam como era uma queda de quadril, por exemplo, mas como eles não treinavam muito, e até pela questão, né, você vê que é uma mescla de fatores, né? E pela questão deles enfrentarem constantemente lutadores de luta livre, eles eram colocados para baixo, né, na maioria das vezes. Então, eles, por essa necessidade, eles eram obrigados a começar a desenvolver mais o treino, né, por baixo, colocando as costas no chão. Então, ou seja, o que pro judoca a partir da década de 50 era desconfortável, né? O que os judocas passaram a não gostar? De lutar com as costas no chão, a partir da década de 50, né? Para o Hélio e para o Carlos era comum isso. Eles sempre eram colocados para baixo e eles eram obrigados a desenvolver recursos. Mas eu não diria que eles inventaram. O que eles fizeram, lógico, foi traçar uma estratégia que priorizava essa defesa de guarda. Mas uma coisa que é muito importante também dizer, Sandro, nós temos até um depoimento muito emblemático, né, no documentário, do João Alberto Barreto. Ele fala que a intenção do lutador de jiu-jitsu é montar, ou enfim, ou chegar aos 100 quilos, ou chegar às costas e finalizar. Já desde a época dele. Sim. Né? A intenção primeira, né, a primeira intenção do lutador de jiu-jitsu Ganhar a era luta. chegar à montada. Montado. Né, que é onde ele sentia que tinha mais recursos para finalizar. Domínio total, né? O domínio total. Agora, esse jogo que o Hélio Gracie fazia na guarda era incidental. Isso que as pessoas precisam entender. Por que o Hélio Gracie, né, muitas vezes ganhou as lutas fazendo guarda? Por exemplo, a luta com o Cato, né? Foi porque o Cato colocou ele para baixo. É Ele foi verdade. obrigado a fazer guarda lá.
E lógico, ele tinha sim um arsenal, né? Ele treinava mais os estrangulamentos na guarda, principalmente. Então, por consequência, ele acabava tendo êxito, né? nessa estratégia de luta. O que eu diria, então, é que Hélio Gracie não inventou Lógico que cada um tem a sua criatividade e pode desenvolver técnicas sim. Eu acredito que o Hélio Gracie, lógico, desenvolveu técnicas que só ele. Mas vamos dizer que a espinha dorsal que o Hélio Gracie sabia era o que todos os lutadores de jiu-jitsu e judô sabiam. Né? Lógico, o que ele fez foi dar mais ênfase e treinar mais com as costas pro chão. Ô Fábio, a gente conversou, né, por várias vezes, antes desse papo todo, e você me falou que esse documentário vai parar numa certa época, né? Quando é que esse documentário, qual é a cronologia dele? Ele começa em que ano e termina em que ano? Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Tá. A gente, de forma bem superficial, porque como eu falei, é um processo evolucionista, né? É evolução. A gente começa falando do jiu-jitsu antes, inclusive, da era Tokugawa, né? Que era uma época onde o Japão ainda não estava unificado, que aí sim nós tivemos as primeiras, né, manifestações de escolas, né, de Koryus, né, que são os estilos de jiu-jitsu, enfim. Aí depois tem a época, a gente fala só uma pincelada nessa época, né, para falar que o jiu-jitsu já começou a se desenvolver ali. Depois na época dos shoguns, né, que é a Idade Média do Japão. Shogunato. O shogunato, exato. O jiu-jitsu como técnica sem armas ou com armas curtas, por incrível que pareça, ele teve, numa época onde o Japão já estava unificado, então ele tinha poucos conflitos internos, né? Foi aonde os samurais conseguiram ter tempo, né, para desenvolver mais essas técnicas sem armas, ou seja, quando os samurais não precisavam mais usar espada e lança, ou seja, não tinha mais guerra, então não precisava mais matar ninguém, né? Eu não precisava mais cortar alguém com uma espada, furar alguém com uma lança. Então, essas técnicas que eram priorizadas, elas passaram a não ser tão treinadas, e eles tinham mais tempo para justamente treinar as técnicas sem armas. De mão livre. De mãos limpas, lógico. E aí a gente fala um pouquinho, um processo que foi muito importante para o jiu-jitsu, que foi a restauração Meiji, né? Foi o período Meiji, que é onde a classe samurai foi extinta, né? E aí sim nós tivemos aí o nascimento depois do Kodokan, alguns representantes do jiu-jitsu viajando pelo mundo, né? E a gente passa pelos Estados Unidos, falando do Kondikoma, da atuação do Kondikoma nos Estados Unidos, fala da atuação do Kondikoma na Europa, onde o Kondikoma competiu e atuou no wrestling, né? O Kondikoma teve uma participação muito grande no wrestling em campeonatos europeus. Depois, já na participação do Kondikoma na América Central, né? Onde o Kondikoma basicamente vivia de espetáculos circenses, né? Apresentações, né? Enfim. E depois, até chegar no Brasil, obviamente, e a gente optou por parar na década de 50. Tá? Porque, óbvio, é um assunto muito extenso, né? E, assim, o que a gente gostaria de fazer, tanto eu quanto o Robert, é que esse documentário tenha uma sequência, né? Legal. E aí começaria na década de 50 e falaria mais, né, desse fenômeno, como ele começou... Do grande salto falar... do jiu-jitsu mesmo, exato, né? Exato. E aí eu vou te fazer uma pergunta, então, sabendo que vem desde essa parte dos primórdios até 1950 no Brasil, né? Quem são os personagens mais importantes do jiu-jitsu dentre os japoneses, os orientais e os brasileiros? Quem são os personagens mais importantes até 1950, e segundo a sua opinião? Você fala antes de 50 ou depois? Não, bom, da parte Brasil, né? Vamos dizer, da parte do Brasil mesmo. Quem são esses personagens importantes? Nessa parte onde o documentário abrange, né, que eu te falei, a gente se prende, lógico, um pouquinho mais na década de 30, né, que foi uma década muito importante, né, para o jiu-jitsu, uma década de 40, né? Mas assim, personagens aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho do Brasil, que a gente até citou eles já, né?
o Sada Miyako, né, que apesar de não ter tido, vamos dizer, uma descendência, né, de praticantes, ele foi o primeiro praticante que ensinou na Marinha, ele foi o primeiro praticante que fez desafios, estamos falando de 1909, então, ou seja, antes da família Gracie, né, antes do Conde Koma, né, então o Sada Miyako foi muito importante, né, para já preparar, para mostrar para a imprensa o que era o jiu-jitsu, para mostrar o que era um desafio, né? Ele teve aluno aqui, a primeira academia de jiu-jitsu por uma pessoa não japonesa, não foi da família Gracie. A família Gracie não foi o primeiro, não foram os primeiros brasileiros a fundar uma academia de jiu-jitsu. Nós tivemos um personagem muito importante que chama Mário Aleixo, tá? Ele é um personagem um pouco controverso também, mas o Mário Aleixo foi o primeiro brasileiro a fundar uma academia de jiu-jitsu no Brasil. Não Ele japonês. foi o primeiro brasileiro. Ele não era um japonês e fundou uma academia de jiu-jitsu aqui no Brasil. E uma coisa que ninguém sabe também, que é um negócio super interessante. Foi um aluno do Sada Miyako. Uma pausa, desculpe. Tá ouvindo, Sandro? Acho que deu uma cortada aí, Sandro. Não tô ouvindo, hein? Desculpe, você estava falando um negócio interessante e deu uma travada aqui. Tocou o meu Então vamos alarme, lá. cara. O primeiro brasileiro a fundar uma academia de jiu-jitsu não foi da família Gracie, né? Foi um cara chamado Mário Aleixo. Isso pegou, tá? Isso pegou. Tudo que você falou, isso aí pegou. Isso. Né, que foi ele se dizia aluno do Sada Miyako, e a gente acredita que, né, existem várias evidências que realmente ele deve ter aprendido um pouco com o Sada Miyako, né? E depois, o próprio Mário Aleixo foi o primeiro, vamos dizer, foi o primeiro cara que fundou uma academia de vale tudo, né, similar, né, àquele cara que eu te falei, o Barton Wright, né, de Londres. O Mário Aleixo, ele era um esportista aqui, enfim, que também fundamentou lá um estilo dele, né, de defesa pessoal, que misturava jiu-jitsu com outras modalidades, né? Então, muito antes do Conde Koma chegar aqui. Em que cidade era ele fundou Rio de Janeiro. essa... Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exatamente. Mário Aleixo era do Rio de Janeiro. E então, ou seja, o Mário Aleixo quase ninguém conhece, mas ele teve também não deixou uma descendência, né? Ele não deixou alunos que continuassem esse trabalho dele, né? Mas ele teve um papel importante a título de começar a mostrar, né, para a imprensa brasileira o que era o jiu-jitsu, o que era, né, uma mistura de artes marciais. Então, ou seja, esse conceito já é bem antigo, né? Várias pessoas, é importante as pessoas repararem que várias pessoas tiveram essa ideia em locais diferentes, em épocas diferentes, e não necessariamente elas estavam imitando umas às outras. Porque Claro. eu tenho certeza que o Mário Aleixo nunca teve contato com o Barton Wright, né? Ele não tinha, naquela época, não tinha acesso a esse tipo de informação. Basicamente, eles tiveram uma ideia muito semelhante, né? Em locais diferentes, né? É isso que aconteceu, né? E seguindo tivemos... a importância, quais os outros nomes importantes que você então, acha? outros nomes, né, que, como eu falei, o Sadami, aí depois tivemos o Mário Aleixo, o Gel Mori, o Takeo Iano, né? O Takeo Iano chegou numa época mais posterior, né, na década de 30, mas ele esteve com o Conde Koma em Belém, ele ficou lá, né, um período com o Conde Koma em Belém. Eu acredito, isso é uma conclusão minha através de alguns documentos que a gente tem, que o Takeo Iano teve um papel importante em trazer, né, entre aspas, de volta o Conde Koma, né, para o judô. Né? O Conde Koma ele já estava afastado das aulas, ele estava mais voltado para um trabalho de imigração na época, né, na região norte. Certo. Quando o Takeo Iano chegou, encontrou lá o Takeo Iano já era um faixa preta, né? Ele encontrou o Conde Koma lá. Logo depois que eles se encontraram, o Conde Koma acabou publicando um livro em Belém, né, que na verdade não é um livro do Conde Koma, era uma palestra do Jigoro Kano que ele provavelmente traduziu e publicou em Belém, né? Então o Takeo Iano
também teve viajando pelo Nordeste. O Takeo tem, ele esteve em São Paulo, no Rio de Janeiro, Nordeste, Rio Grande do Sul. O Takeo, assim como o Jorge Gracie, foi um dos responsáveis também pela disseminação do Vale Tudo no Nordeste na década de 60. Né? Quer dizer, na década de 60, o TV Ring Torres tinha vários lutadores que foram alunos do Takeo Yano. Né? Então ele é um nome super importante que a gente vai abordar também. Né? Como a gente já falou, o Jorge Gracie. Né? Tiveram outros nomes que, apesar da sua participação talvez um pouco menor, mas foram também de grande importância. A própria trupe que o Conde Koma chegou no Brasil, que era composta pelo Raku, né? O Raku foi um lutador super importante e atuante. É o Sadakazu Uenishi, né? O apelido dele era Raku. O Raku, ele foi um lutador de jiu-jitsu que teve na Europa, né? E teve uma experiência muito rica. E justamente como ele interagiu com o Conde Koma, a gente acredita que o Conde Koma absorveu, né, muito dessa experiência do Raku. Né? Até antes do Brasil, outros personagens que foram importantes para o Conde Koma, que influenciaram o Conde Koma, foi Akitaru Ono. Também teve uma participação no wrestling. Ele era também, né, um judoca, mas que competiu no wrestling e que influenciou muito, né, o Conde Koma. Né? O Conde Koma, quando conheceu Akitaru Ono, passou a competir no wrestling. Né? Então, ou seja, essa história é muito rica em nome de personagens. Né? Quer dizer, se eu começar a falar aqui, tem muitos outros personagens que vieram, né? A família Fada, como a gente já falou. Quer dizer, é um número imenso. Quer dizer, quem assistiu o documentário, ele vai se deparar. Lógico que a gente não vai poder se aprofundar em nenhum deles, né? Mas quem assistiu o documentário, o objetivo do documentário é mostrar para o público que, apesar da grande importância da família Gracie, nós tivemos outras pessoas super importantes também, né? Claro. E que precisam ter, né, um reconhecimento do público. E aí, lógico, a gente percebe que essa revolução que foi o jiu-jitsu brasileiro, ele não foi fruto de uma única pessoa, né? Ele foi fruto não só de várias pessoas muito talentosas e esforçadas, mas também foi resultado de coincidências históricas, né? Por exemplo, como eu falei, a própria restauração Meiji, a gente acha que, quando você vê na evolução da história, se não fosse a restauração Meiji, talvez não existisse o Kodokan, consequentemente não existiria Conde Koma, e depois não existiria o jiu-jitsu brasileiro. Então, quer dizer, Claro. É um processo muito complexo que envolve vários acontecimentos e pessoas juntas. Né? Um fato leva ao outro, né? Um fato leva ao outro. Eu não sei, nós não conversamos sobre isso, mas também tem toda a questão política, né, das guerras todas, né? Porque isso aí é entre guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, o que esses japoneses estavam fazendo aqui? Tinha interesse político, porque eles eram o outro lado da guerra, né? Então, talvez vocês abordem isso ou não, mas pode ser que eles tivessem missão aqui, né? Diplomática ou como espião, que muito se fala que alguns eram espiões e tal. Vai saber, né? Isso aí são temas bem, né, bem complexos e polêmicos. O que acontece? As guerras mundiais, elas tiveram um papel, que eu diria, vários papéis, né, nesse processo, mas um papel muito interessante é um discurso que a família Gracie usava até recentemente, até a década de 90, né, que o jiu-jitsu era um segredo, né, japonês, guardado a 7 chaves. Sim. Então, ou seja, um negócio, isso é um mito, né, que foi criado graças à guerra que o Japão teve com a Rússia, né? O Japão teve uma guerra, primeiro a guerra sino-japonesa e depois a guerra contra a Rússia, né? E na época, desculpa, eu não vou me aprofundar muito, que isso é uma coisa muito complexa, mas existiam alguns jornais que faziam algumas charges, né, satíricas,
mostrando o Japão vencendo a Rússia, né? Como que é possível um país tão pequeno, né, conseguir vencer um país tão imenso como a Rússia, né? Então mostrava, por exemplo, algumas charges de um cara de kimono, enfim, um samurai dando um golpe, né, uma queda num gigante russo, né, num cossaco. Então derrubando, mostrava. Então, quer dizer, aquilo ficava, era uma mensagem subliminar, né, que ficava pro leitor falando, pô, o japonês consegue ganhar do russo por causa das técnicas do jiu-jitsu, é uma técnica secreta e mortal, né? Então aquilo se tornava um mito, né? Uma coisa quase que sobrenatural, né? Quer dizer, o Japão ganhou a guerra da Rússia porque eles tinham técnicas de luta invencíveis. E obviamente que a gente sabe que o Japão jamais usou técnicas de luta corpo a corpo para ganhar a guerra. Né? Não, não, Mas não. era um mito que foi propagado e até pouco tempo atrás ainda, né, se dizia que o jiu-jitsu era um segredo japonês, enfim, e a gente sabe que não é nada disso, né? E Fábio, esse fato das traduções do kanji, né, para nossa grafia, o nome jiu-jitsu, J-I-U, ou agora que alguns estão buscando alguma tradução mais assertiva aí, mudaram para Jujutsu. Não sei se a pronúncia continua jiu-jitsu, mas você escreve com J-U. Como é que de fato seria a escrita correta do jiu-jitsu? Vamos lá, esse é outro mito bastante é, disseminado e muito. Ele está bem incorreto, tá bem inconsistente isso aí. Existe hoje uma crença, né, na internet, quando você escreve tudo junto, Jujutsu, você está se referindo aos estilos antigos do jiu-jitsu japonês. Tá? Antes da era Meiji, principalmente. Né? E se você escreve Jiu-Jitsu separado, você estaria se referindo ao jiu-jitsu praticado pela família Gracie, né? Enfim, isso está errado. Né? O kanji, ele é um só, né? Se você pegar o kanji e der para um japonês nativo ler, ele vai falar, eu vou tentar, eu não sou japonês, mas eu vou tentar reproduzir. É algo como jiu-jitsu, né? Ele é alguma coisa entre o D e o J, né? Jiu-jitsu, né? Então, vamos falar do Brasil, tá? Que é uma coisa que a gente tem mais. Para o brasileiro transcrever essa fonética é muito complicado. Nós não temos uma letra entre o J e o D. Não existe essa letra no nosso alfabeto. Ou é Ji ou é Di. E o japonês fala Jiu, né? Ele fala um meio termo entre os dois. Sim, interessante. Então, o que foi convencionado? Como a gente não consegue, né, reproduzir fielmente, né, esse ideograma, a gente colocou Gil. Mas um japonês jamais vai falar Gil. Ele vai falar Jiu. Né? Então fica muito complexo. Então, Jiu-Jitsu. Exatamente. É quase como 10. É quase como 10 em japonês, né? Sim. Mas então, ou seja, o Jujutsu não existe. Essa fonética Jujutsu não existe. Se você der o ideograma para um japonês, ele não vai traduzir como, ele não vai falar soar como eu estou falando agora. Jujutsu. Não existe essa palavra. Ô Fábio, você conversou com o Pedro Valente, que eu sei que você fala muito com ele, né? Sim, sobre ele mudou, né? Eles mudaram para essa escrita, né? Eles mudaram, recentemente eles mudaram. Eu vou ser sincero, eu não tive oportunidade. Eu converso muito com o Pedro Valente, os irmãos são historiadores, são entusiastas também da história, eu gosto muito deles. Mas nós nunca chegamos a conversar especificamente sobre esse tema. A gente tem tanto tema, às vezes, quando vai conversar, né, que acabou passando despercebido. É verdade, é verdade. Nós nunca tratamos desse tema, tá? Deles terem modificado isso daí. Tá? Eu acredito, agora estou falando, eu posso estar enganado também,
Certo. Mas a impressão que eu tenho é que eles optaram por mudar a grafia, Para se separar porque mesmo, eles... né? Não, porque eles têm escola nos Estados Unidos. Então, eu não sei como um americano, sinceramente, leria, né? Eu não sei como ele pronunciaria essa grafia Jujutsu. Aqui no Brasil, a gente fala, se você der para um brasileiro ler, ele vai falar Jujutsu. Que eu já estou falando que não existe essa fonética no Japão. Não Está tem. errado. E não tem nada a ver a forma da grafia com o estilo japonês de luta. Jujutsu não é estilo japonês antigo, não tem nada a ver. E Jiu-Jitsu não quer dizer que é do Hélio Gracie, não tem nada a ver. O ideograma é só um ele é pronunciado dessa forma que eu falei. Jiu-Jitsu. Ô, Fábio. Agora, a questão só para encerrar dos Irmãos Valente, eu acredito talvez que eles mudaram para tentar fazer uma referência mais próxima aos estilos antigos. Eu não sei dizer, sinceramente eu nunca entrei nesse detalhe com eles, não sei Não dizer. perguntar. Mas, e vem cá, você falou que termina em 1950, Sim, talvez coincidentemente ou não, na época que o Hélio lutou com o Kimura, a gente não sim, falou de Kimura ainda, né? sim, Falou do Kato, mas não falou do Kimura. E eu exato. tenho uma pergunta que sempre foi uma dúvida minha, talvez eu tenha as minhas reflexões para responder, mas vou lhe fazer a pergunta. Por que que essa luta do Kimura só tem um trecho, sendo que a luta do Kato tem a luta completa? E só tem a luta 2 do Kato, não tem a luta um? Quer dizer, a luta que empatou não tem, a luta que ele ganhou tem, e a do Kimura, que é a luta mais importante, que eles mais falam, por que não tem a luta completa? Você sabe se esse vídeo existe? Obviamente deve existir completa, né? Você conseguiu ter acesso a isso, meu amigo? Sandro, você é um cara polêmico, hein? Não, mas assim, Você é polêmico. quem não queria Não, ver vamos essa lá. luta? Quem não queria ver essa luta? Fala. Vamos lá. Esse tema do Kimura, a luta entre Kimura e Hélio Gracie, ela foi até um tema de discussão, no bom sentido, tá? Entre eu e o Robert, tá? Não sei se o Robert vai ver depois, mas eu tinha optado por parar na década de 50, a luta foi um pouquinho depois, né? Eu, por mim, não abordava essa luta nesse documentário porque era um tema muito complexo e exigia muito tempo, eu acho, né? Então, assim, o Robert, ele preferiu, né, colocar esse tema também, quer dizer, então passa um pouquinho da do ano de 1950, né? Não vai até 1950, ele passa um pouquinho. O único tema que passa um pouquinho de 1950 seria, então, a luta entre o Kato e depois o Kimura, né? Essa questão que você está perguntando, então vamos lá, vamos por partes. Por que nós não temos a primeira luta do Kato e Hélio Gracie, onde teve um empate, né? E depois tem a outra. Eu não sei responder essa pergunta de forma objetiva e documental. Uma coisa também que talvez seja até legal a gente falar, é que todas as questões que geram muita dúvida, e nós não temos como comprovar, nós optamos ou por não Falar. abordar, para não falar alguma coisa que a gente não tem certeza, ou se é uma questão muito fundamental, a gente buscou falar da seguinte forma: olha, nós temos indícios fortes sobre esse tema, mas não temos provas objetivas e absolutas. Tá? Não sei se ficou claro isso daí. Então, ou seja, Sim. essa questão que você está falando, nós não temos provas objetivas e absolutas. Por que não temos o primeiro filme? A minha opinião agora estou abrindo até para uma opinião minha, é que realmente existia uma dificuldade técnica muito grande na época. Tá? Certo, Isso é lógico. fato. Isso é Isso é fato. fato, Tá? lógico, né? Todo Lógico. mundo sabe disso. Nem os Jogos do Brasil tem de 50, né? Exatamente. Então, a minha opinião agora, tá? Baseado nas pesquisas que eu fiz, em todo o material que eu tentei resgatar, enfim. Eu acho que realmente foi uma coisa típica de brasileiro. Relapso, né? E que não se preparou para registrar um evento que talvez eles não tinham ideia da dimensão. Claro. Né? Eu tenho certeza disso, que eles não tinham ideia clara
da dimensão que ninguém sabia na década de 50, que o Jiu-Jitsu Gracie ia se transformar no que se transformou hoje. Eu tenho certeza disso. Né? Eles poderiam suspeitar, né? Mas a imprensa, por exemplo, vai lutar lá um japonês com um carioca aí, pô, eu não sei até que ponto, né? Lógico, o Hélio Gracie já era uma celebridade na época, né? Sim. Mas eu não sei se eles tinham dimensão do que se tornou, por exemplo, o UFC hoje. Eles não sabiam que ia Claro. combinar com Não, isso. ninguém Né? sabia Senão, nada, né? obviamente, eles iriam... Né? Então, eu acredito que foi uma falta de preparo. Estamos falando da luta do Kato. E eu acredito da luta do Kimura, eu também usaria... Eu também, a minha opinião agora, tá? Não é do documentário, é a minha opinião, é que realmente eles estavam mal preparados. Tá? Por quê? Por que eu estou te dando essa minha opinião? Porque eu estou falando mal preparados, eu estou falando pessoal da imprensa, tá? No sentido de deixar lá as câmeras prontas, de ter, né, tudo que fosse, né? Por isso que teve esses cortes, enfim. Mas até porque a luta que a gente tem do Hélio com o Kimura, o Hélio tá, na maioria das vezes, está sendo massacrado pelo Kimura, né? Ele está sendo amassado, ele está tomando realmente prejuízo. Então eu nem diria que a luta do Kimura foi editada porque para esconder alguma coisa. Não, porque o Hélio basicamente está sendo amassado o tempo todo. É Ele aquilo tomou que queda, aconteceu, né? né? Então, realmente foi. Agora, eu acredito então que. Por que eu tenho essa opinião? Porque eu tive fazendo pesquisa em diversas bibliotecas, videotecas, né? E realmente você não encontra nenhuma que disponibiliza. Quer dizer, é possível até que tenham filmado, mas esse filme, por ser muito antigo, tenha se perdido. Se Né? perdeu. Então, eu acho realmente que hoje a gente não conseguiria ter acesso a esse material. Ô, Fábio, você sabe, a gente não conversou isso antes, mas eu lembrei disso agora, cara. Eu vou te falar aqui no ar mesmo. Eu tive num seminário do Flávio Bering, né, a qual você já Certo. treinou com o mestre, né? Sim. E ele falou do evento do Heróis do Ringue, e aí Certo. eu puxei a corda lá, ele falou um pouco mais, ele falou que... Eu falei assim, poxa, ninguém tem esses filmes? Aí ele falou assim, sim, tem esses filmes. Esses filmes foram filmados e eu acho, ele falou assim, eu acho que está de posse da família Niemeyer, dos caras Niemeyer, né? Acho que não sei quem filmou isso e parece que era película, tá? Filme mesmo. Então isso acho que existe e alguém tem que resgatar isso, cara. Isso ali deve ser Sandro, fantástico. então, a gente tentou, lógico, infelizmente a gente não tem apoio nem de federações e nem das entidades, entre aspas, oficiais do jiu-jitsu, que nunca se interessaram em dar apoio a esse tipo de trabalho, tá? Então, eles são relapsos nesse sentido, tá? E lógico, para você resgatar um material desse, você precisa de recurso, precisa de dinheiro, né? Precisa de apoio, né? E a gente não tem isso. Esse documentário está sendo feito basicamente com recursos privados, né? Com investidores privados, um investidor privado. E então a gente não conseguiu se dar o luxo de fazer uma pesquisa que é muito onerosa, isso aí é muito, muito trabalhoso, né? Claro, Mas lógico. assim, eu tenho uma opinião sobre isso também, Sandro. Conhecendo o Brasil como a gente conhece, que o Brasil ele bom, eu não quero também fugir muito, mas o incêndio que teve no Museu do Rio de Claro. Janeiro é um reflexo disso, né? Quer dizer, eu não acho nada difícil que esse material realmente existiu, só que ele com certeza era arquivado de uma forma indevida e provavelmente ele se destruiu. Se for filme, ele se destruiu. Com certeza, com certeza. Eu não tenho. Então, assim, às vezes eu acho que não existe má fé de ninguém, tá, de não divulgar esse material. É a minha opinião. O que existe é um desinteresse e também até porque ninguém, como eu volto a repetir, ninguém tinha ideia da dimensão que o jiu-jitsu brasileiro iria tomar, né, o Vale Tudo MMA. Então ninguém tomou o cuidado devido com esse material. Né? Isso aí acabou se perdendo, né? Acabou se deteriorando. Então hoje a gente tem muito, muito pouco material de vídeo relacionado a essa época. Infelizmente, cara. Tem uma pergunta aí Tá? que tá rolando. O Code Comba teve vários alunos, né? E quem foi o preferido do Code Comba?
É, tem esse preferido aí? é assim, vamos lá. A versão mais disseminada, né, na internet, ela declara que o Carlos Gracie era um aluno, né, que se destacava, né? Era um aluno do Conde Como que mais se destacava. A própria biografia da Sheila Gracie, que é um documento muito importante que a gente usa, né, também no Muito bom documentário mesmo. como fonte, é um livro excepcional, né? Foi provavelmente o primeiro livro que mostra realmente vários aspectos da família Gracie, que só quem é da família teve acesso, né? Então é um documento muito importante. E nesse livro a Sheila fala, né, dessa, vamos dizer, desse protagonismo do Carlos Gracie como aluno. Mas, na verdade, a gente sabe que isso não aconteceu, né, dessa forma exata como descreve o livro, porque a gente tem várias matérias, né, na época que o Conde Coma dava aula em Belém, onde o Conde Coma ele faz um elenco dos alunos dele, né? Ele vai citando os nomes, né? Então a gente sabe que o aluno principal dele, e o que ele designou inclusive como instrutor, era o Jacinto Ferro, como a gente já falou, né? E ele tinha outros alunos ali que estavam sempre ali, né? O único que a gente consegue identificar como principal era o Jacinto Ferro, tá? E, A e, gente a não, linha, e a linha dos Fada vem de onde? a linhagem Fada, vamos lá. A linhagem Fada, ela também, ela é fruto, né, inicial de Oswaldo Batista Fada, né? E o Jiu-Jitsu Fada ele tem a história registrada pelo mesmo processo que a família Gracie, é através de tradição oral, né? Então, ou seja, tudo que é registrado hoje da família, tudo que é contado hoje, que a gente encontra disponível na internet, é baseado principalmente em relatos dos mestres mais antigos, Certo. né, que foram alunos do mestre Oswaldo Fada, que já faleceu. E o mestre Oswaldo Batista Fada declara várias vezes que ele foi aluno de um militar chamado Luiz de França Filho. Tá? E ele fala, né, o Oswaldo Batista Fada, fala que o Luiz de França falava, o Luiz de França declarava que havia sido aluno do Conde Coma. Tá? Então, o que a gente tem como tradição oral é que o Conde Coma ensinou em determinado momento o Luiz de França, e o Luiz de França, por sua vez, ensinou o Oswaldo Batista Fada. E Tá? É isso o, que a gente tem. e o Conde Koma, ele se auto-intitulava aqui no Brasil como Conde Koma ou como Mitsuru Maeda? De onde Não, ele começou esse negócio? o Conde Coma, ele aqui no Brasil ele usava, né, ele gostava desse nome Conde Coma, né? Ah, Ele ok. ele gostava dessa questão de marketing. Em alguns registros dele, como passageiro de navio, por exemplo, nós temos documentos, o nome que está lá na lista de passagem é C. Coma, ou seja, Conde Coma, né? Ele, quer dizer, ele não usava nem o nome dele mais, até porque acho que era muito difícil também você, para um brasileiro, entender Mitsuru Pronunciar. Maeda, né? Era muito difícil. Então ele optou até por comodidade e por marketing também, usar Conde Coma. Tá? Então, assim, só uma coisa, deixa eu só voltar um pouquinho para não ficar essa coisa pendente, tá? Essa questão da tradição oral da família Fada que você perguntou, o que a gente conseguiu através de documentação comprovar foi que realmente o Oswaldo Batista Fada aprendeu com o Luiz de França, tá? Não de forma documental, né? Mas a gente, quer dizer, o Luiz de França estava realmente no mesmo ambiente que o Oswaldo Fada, né? Os dois eram da Marinha, tá? Um determinado período. E o Luiz de França realmente, ele era um esportista, que a gente tem vários registros dele como boxeador na época, mas é uma história um pouco que precisa de mais pesquisa em cima, por quê? Pelo menos até agora, a gente não conseguiu determinar ainda, essas pesquisas estão sendo feitas, estão em andamento ainda, eu não sei qual vai ser o resultado ainda, mas nós não temos ainda nenhum documento objetivo, né, e absoluto
que mostra o Conde Como ensinando para o Luiz de França. A gente não conseguiu determinar ainda aonde, se é que esse encontro existiu, a gente não conseguiu determinar